Gente, deixa eu ver se eu tô ao vivo. Gente, faz tanto tempo que eu não faço uma live que eu já não sei se eu tô ao vivo. Eu não sei, na verdade, nem se eu tô no Facebook. Eu acho que eu ainda uso Orkut. Eu sou do tempo do Orkut. Tu sabe o que é Orkut? Sei. Eu nunca tive, mas sei. Como que tu nunca... Não era da tua época? Não, eu lembro que alguns amigos tinham, mas eu não. Não, Não, não. não usei. Mas o Mirk, tu sabia o que era o Mirk? Não, Também não sabia o que não, era o Mirk? não. Isso aqui é... Ah, tô falando Hum. aramaico Olha, contigo. quase. Quase. Gente, eu quero ter certeza que eu estou ao vivo. Pode ser que eu esteja, pode ser que eu não esteja ao vivo. Mas pelas curtidas a gente está ao vivo, sim. Começou então. Começou! Oficialmente começou. Olá, boa noite! Bem-vindos ao Live Literatura, a sua web crônica não mais semanal, né? Talvez algo semestral. A sua web crônica semestral sobre o maravilhoso universo literário. Eu sou Maurício Chames e eu ainda faço lives ao vivo e não uso dublê. E eu estou aqui falando um pouquinho para ver se a gente está realmente ao vivo, a gente está ao vivo, e para ver se a audiência vai subindo um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem? Gente, antes de eu apresentar a pessoa que está comigo, meu querido convidado, eu quero agradecer as mensagens de apoio que eu recebi hoje, quando eu comentei que novamente eu voltaria a produzir uma live. Muitas pessoas me mandando mensagens de carinho, de apoio, dizendo que sentiram falta das lives. Eu também senti saudade de produzir conteúdos para vocês e pretendo produzi-los com mais frequência. Gente, uma das últimas lives que eu produzi no ano passado, exatamente falando no dia 9 de outubro de 2018, eu não era nem casado ainda, para vocês terem uma ideia, me casei no dia 15 de outubro, eu sou bom de datas, assim, sou meio maníaco com datas e com outras coisas, assim, ao longo da live a gente vai descobrindo, assim, outros toques que eu tenho, mas no dia 9 de outubro daquele ano, eu fiz uma live com a minha querida amiga Bárbara Sanco, vencedora do Desafio Literário de 2017. A gente teve talvez uma das melhores lives que eu pude fazer naquele ano. A gente teve um papo muito agradável. A Bárbara já tem experiência em outros concursos, em coletâneas. A gente teve um papo bem produtivo. E para minha surpresa, para minha felicidade, eu estou tendo a alegria de receber aqui o filho da minha querida amiga Bárbara, Arthur Sanco. Como é que tá, Arthur? Tudo bem? Tudo bem? Ele tava meio nervoso, assim, nervoso. a gente fez um negócio para quebrar o gelo, eu também estou um pouco sem prática. Ao longo da live a gente vai perdendo um pouco essa história de ferrugem, assim. Mas, gente, o principal motivo de eu estar trazendo o Arthur aqui, que educadamente aceitou o convite para essa live, é porque o Arthur foi contemplado como um dos autores selecionados para o concurso Poemas no Ônibus 2019. Um dos concursos mais tradicionais e mais destacados do nosso município. E o Arthur foi contemplado com essa seleção. Me diz uma coisa, Arthur, quantas vezes tu já participou de uma seleção do Poemas no Ônibus? Na verdade, foi a primeira vez. A primeira vez? A primeira. Sério? Sério. O cara chuta de primeira. Tu tem noção que outros autores, pessoas assim que têm um pouquinho mais de experiência, que já tenham publicado livro, pessoas que fazem lives, assim, já tentaram mais de uma vez participar, entrar, ser selecionados nesse concurso e não conseguiram? Tu tem essa noção, assim? É uma baita responsabilidade. É uma mais responsabilidade. Tu tem, desculpa, tu tem 30 aí... 17 mesmo. 17? É. Mas então é aquela coisa assim, o cara é juvenil, entra na final da Copa do Mundo, primeiro chute, gol do título, mais ou menos isso. Tipo isso. Tipo isso. Não, tô brincando, piada boba, assim. Desculpa, gente, as piadas continuam ainda meio... Mas me diz uma coisa, o concurso Poemas no Ônibus, tu já teve, tudo bem, foi a primeira vez que tu participou, mas tu já teve contato antes com esse concurso, assim? Sim. Como é que foi isso? Com a tua mãe, claro. Sim, eu participei, assim, indo na Feira do Livro parabenizar os autores, assim, porque minha mãe, inclusive, foi por 2 anos, participou e teve poemas publicados. Então eu estava sempre lá no meio, outras pessoas da minha família também já tiveram em alguns anos por aí.
E então eu sempre estive ali junto, sabe? Não foi um ambiente totalmente novo, já tava mais ambientado, assim. Mais ambientado. Mas tu tinha alguma ideia, assim, de como, olha, determinado tipo de texto, ou tu simplesmente, olha, eu escrevi um texto, vou tentar, tu planejou, assim, como é que foi a... Não, na verdade a única coisa que eu já imaginava, assim, é que não podia ser algo muito grande, né? Porque é uma leitura rápida, ônibus, trem, então foi isso. Eu procurei enviar um poema que fosse mais fácil, assim, mais acessível. Mas fora isso, não tive nenhum outro critério. Foi uma surpresa? Foi uma baita surpresa. Não, mas tu tem que ficar lisonjeado, porque como eu já até falei brincando assim, não é as pessoas até podem achar que é um concurso fácil de ser selecionado, porque principalmente quem pega ônibus, enfim, enxerga vários textos, poemas no ônibus, então até pode passar essa falsa impressão de que é fácil ser selecionado, e não é. É uma, é um pouco, tanto é, eu volto a dizer, eu e outros talvez outros autores um pouco mais experientes, assim, autores acima dos 17 não tiveram esse privilégio ainda, mas tem que se sentir lisonjeado, assim, é um belo começo. E me conta uma coisa, Arthur, assim, além da tua mãe, porque a mãe da gente é a super mãe, a mãe inspira, a mãe de um guri é tudo. Nossa, que frase mais clichê. Enfim, aos poucos eu vou perdendo um pouco essa ferrugem, assim, de lives, assim, a primeira live do semestre, gente. Me diz uma coisa, Arthur, assim, quem que te inspira, assim, como autor, assim? Olha, é uma boa pergunta. Eu não tenho, assim, um autor específico, confesso pra ti, porque eu acabo lendo de tudo, principalmente pela escola, assim, as influências da escola, as leituras que são cobradas. Inclusive, tu tem prova amanhã, né? Amanhã não. Amanhã não, Segunda, não, senão tua mãe vai brigar comigo. Não, Né? fica A tranquilo. segunda? Ah, não, Segunda. Dá pra gente conversar bastante aqui. Então, de autor, assim, eu confesso que eu não tenho nenhum específico. Mas eu escuto bastante música, então eu gosto muito de Legião Urbana, então as letras pra mim são bem inspiradoras, assim. Mas não tem nenhum nome pra passar pra vocês. Não, isso é interessante, assim, até a maneira de tu se inspirar através de outras formas de arte, assim, como, por exemplo, a música, como tu disse. Mas, assim, na questão da escola, Arthur, me diz uma coisa, assim, tu falou das leituras obrigatórias, obviamente essas leituras não necessariamente são prazerosas. Como é que tu se sentiu, assim, na questão de o que te... Teve algum livro, algum gênero especial que te fez, assim, começar a procurar livros fora dos livros da escola? Porque, assim, tentando fazer eu sou dos anos 90, sabe? Então, tentando fazer uma comparação, assim, com os meus 17, com os teus 17, com os meus 15, teus 15, os textos do Luiz Fernando Veríssimo foram os textos, e do Moacir Scliar foram os textos que me despertaram uma curiosidade de continuar após as aulas, após a escola, continuar lendo e, consequentemente, tentando produzir, quem sabe reproduzir o estilo deles, até talvez achar um estilo mais parecido com o meu, que é uma coisa natural. Teve algum gênero assim que te despertou para essa coisa assim que tu percebeu, puxa, mas eu tô fora da escola, tô lendo, tô, quem sabe, escrevendo? Sim. Olha, a gente tá, né, eu tô estudando justamente o romance e trimestre passado, inclusive, fiz uma prova sobre o romantismo no Brasil, poesias, assim. Então, pra mim, foi bem essencial esse primeiro contato, porque é uma bagagem diferente, assim, não é eu lendo por conta, né? Eu lendo uma coisa específica, com um olhar mais refinado, assim. Então, pra mim, foi bem importante, na verdade. Eu consegui... Eu fiquei bem fascinado, assim, com a forma que alguns autores, assim, do ultrarromantismo, da poesia, assim, porque tinha uma perspicácia muito, sabe, eu fico feliz, assim, porque eu quero escrever um dia assim, sabe, eu quero tocar as pessoas da forma que eles me tocaram, sabe. Não, mas a gente vê até pelo teu discurso, tu tem um vocabulário perspicácia. Eu na tua idade não falava perspicácia, não tinha esse vocabulário. Mas, Arthur, assim, uma pergunta, assim, tu, até aproveitando, assim, até muitas pessoas devem estar surpresas, assim, com a tua idade, com a tua maturidade e até
com a tua precocidade na escrita. Me diz uma coisa, assim, tu acha que o pessoal, assim, tu acha que os adolescentes, eles estão lendo menos? Como é que tu sente, assim, o pessoal da tua faixa etária e a literatura? Olha, eu acho, é evidente, a gente acaba lendo menos, principalmente porque ainda se tem o hábito de ficar muito tempo no celular, é um vício, né? Então, essa coisa de rede social e não tem tempo, assim, O que não é difícil, necessariamente o celular não quer dizer que... não necessariamente um inimigo, né? Não necessariamente a pessoa pode estar lendo no Sim, celular, não é? Mas... eu acho mais difícil, confesso pra ti. É, São raras as pessoas que estão optando por isso. Eu vejo muitos colegas fazendo leituras no celular para essa questão mais ambiental, assim, de não precisar comprar um livro, essas coisas, né, do consumo, enfim. Mas eu sinto que os jovens leem menos, assim. na verdade, eu tô perguntando uma opinião tua, né? Não tô, na verdade, não tem nem como te pedir um dado estatístico assim, mas na verdade, é uma impressão que fica, não só os jovens, mas as pessoas de uma maneira geral estão lendo menos por talvez muitos motivos, e tem sempre, às vezes, essa coisa associada ao tempo, a falta de tempo, mas tem também, como tu também citou, essa questão da, talvez, redes sociais, enfim, a literatura parece que fica muitas vezes como uma atividade de segundo plano, e é aí que tu, com a tua idade, se destaca, Sim, sim. sendo selecionado num concurso desses e falando também sobre a literatura como tu está falando. E me diz uma coisa, Arthur, tu te sente assim apto nesse momento para buscar talvez, por exemplo, eu conheci a tua mãe, a Bárbara Sanco, minha querida amiga Bárbara Sanco, que está ali no canto da tela assistindo a live, está vendo onde é que está o Sim. filho dela. Eu conheci ela num grupo de escrita literária, um grupo coordenado pela professora e escritora Ana Mello. Tu te sente assim apto, com vontade de frequentar um grupo de escrita, de leitura? Como é que tu... Até porque assim, eu te conheci Sim. através desse grupo. Tu Exato. periodicamente aparecia, trazia textos, e ali nós já vimos que tu tinha, já assim como a tua mãe, tu já tinha uma sensibilidade com a escrita que está confirmada agora com a tua seleção. Mas como é que tu já enxerga essa experiência? Tu te sente maduro para essa experiência? Animado? Olha, na verdade, eu sempre me senti meio imaturo junto de vocês, porque os textos que os colegas levavam, não. Mas quantos ali que não foram selecionados por poemas do ônibus? Não pode, não te nível. vende por menos, Arthur, não faz isso. Não faz isso. Desculpa. É outro nível, assim. Eu tô recém aprendendo e eu ficava bem tímido, assim, compartilhando as minhas coisas com vocês. Mas, com certeza, eu quero muito... inclusive, eu tava comentando com a mãe, assim, de participar, de fato, de um curso, assim, e sempre, toda semana, tudo mesmo, não sei como funcionaria, pra até compartilhar com outras pessoas, assim. Eu escrevo sozinho, não compartilho muito, assim, não vejo muito um retorno da opinião das pessoas. Então fica difícil até de ver o que pode ser melhorado, o que não. Então eu penso muito em fazer uma oficina. Porque eu acredito, assim, falando da minha experiência, assim, como tu pode ter visto, grupos literários, assim, eles enriquecem a gente nessa questão de tu poder, muitas vezes, avaliar e ter o teu texto avaliado, além de ser estimulado a ler autores consagrados e interpretar, de repente, muitos textos dele. É uma experiência enriquecedora, assim. E com o pessoal da tua idade, assim, tu sente, assim, digamos assim, tu teria um grupo de pessoas da tua idade pessoas da tua idade que leem, como é que funciona isso? Olha, eu tenho vários amigos, assim, na verdade, que escrevem e a gente... eu sempre posto as minhas coisas no Instagram, então eles sempre comentam e alguns escrevem e me mandam, então a gente faz essa troca. Mas é mais difícil, assim, é um grupo bem fechado. Eu tenho que ser sincero, não é um grande número de pessoas que tem esse hábito. E, assim, eu confesso que algumas pessoas que escrevem, elas têm muita vergonha, sabe? Então elas falam, eu não vou postar, mas eu admiro muito que tu poste, assim. Então tem muita gente que escreve também na escola, mas fica mais inseguro, assim. E tu, agora que tu participou e foi selecionado, assim, tu te sente mais
seguro para, de repente, buscar uma avaliação sobre o teu texto, para expor o teu texto? Porque a timidez é natural, Sim. acho que todo mundo que escreve, a gente coloca uma série de expectativas em cada linha, em cada palavra. Como é que... Então, conforme eu fui, digamos, colocando minha cara a tapas, assim, primeiro no Instagram, com vocês, nas oficinas, todas essas experiências, eu fui perdendo a vergonha, assim, fui ganhando mais segurança nos meus textos. Então, hoje, com certeza, seria bem mais fácil eu receber alguma crítica, levar, até procurar alguma crítica, assim, de uma pessoa que tem uma bagagem maior. E eu até faço isso às vezes, assim. Mas às vezes a insegurança pega e eu evito um pouco. A gente está tendo aqui a participação de algumas pessoas. Eu confesso que eu estou tendo uma dificuldade de ler todos os recados por um motivo de cegueira, de ceguite. Camille Paz, que orgulho, tu já nos toca com teus poemas. Quem é a Camille? Colega tua? É uma grande amiga. Uma amiga tua. É. Rosângela Florczak. Isso. Sou muito fã. Isso. Adriana Machman, minha amiga. Tu já era bom naquela época, Arthur. A Adriana participava desse nosso grupo de escrita juntamente com a Bárbara e também teve a oportunidade de contemplar muitas vezes teus textos também. E a Adriana sempre já participou aqui do Live Literatura. Olha aqui. Então, a mãe dele não é fraca. Também a Adriana Machman, fazendo uma referência à Bárbara. Então, filhote de peixe, peixinho é Adriana Machman. Obrigado pela participação, Adriana. Aos poucos eu vou lendo os recados, mas vocês me desculpem, eu sou meio míope, astigmático, não sei como é que se fala. Enfim. Detalhe. As piadas são meio... Mas, Arthur, me diz uma coisa, assim, uma outra situação, assim, aproveitando a tua participação, assim, como é que é teu contato com o e-book? Eu te pergunto isso, assim, porque o e-book, a tecnologia com relação à literatura, ela vem aumentando. Sim. Tu é o convidado mais jovem que eu tenho aqui no Live Literatura. Tu te sente, independentemente do teu gosto literário, assim, tu é mais do livro físico, do livro digital? Tu consegue... Olha, eu prefiro o livro físico. Acho que vem bastante da influência da mãe, inclusive, porque eu gosto de anotar, assim, eu gosto de colocar meus post-its. Quem me conhece sabe que eu adoro post-its, então eu faço anotações. Então isso é muito eu, assim. E eu acho o livro um negócio mágico, sabe? Guarda muitas lembranças. Então, eu tenho muitos livros e eles têm uma história. Então, não consigo me desfazer deles, assim, pra substituir pro digital. Eu acho mais... tem aquela coisa de tocar no livro, rabiscar. Exato. É uma relação, assim, uma relação íntima, uma relação bem íntima, assim. Exato. E questão de blog, tu nunca pensou em ter um blog? Olha, eu fiz um blog e eu desfiz. Por quê? Porque ele era muito parado e eu era meio inseguro, então não fechou. Mas tu desfez por insegurança Foi ou por... por insegurança. Por assim. insegurança mesmo. Porque eu, particularmente, já tive um blog e eu não desfiz, mas ele está parado por preguiça. Eu confesso que eu não tenho essa... Até aproveito para fazer uma pequena sugestão. Meu amigo José Rodrigues, que eu acho que já... Não sei se ele está acompanhando a live ou não. Falar um pouquinho sobre o blog dele, Novas Voltas em Torno do Umbigo. Então, José Rodrigues, meu amigo, espero que um dia venha fazer a live aqui comigo. Um queridão. Um queridão, tu conhece ele também, muito amigo da tua mãe, a Bárbara. Mas falei sobre o blog, assim, porque o blog eu acho que ele já foi um pouco mais... Eu acho que hoje em dia o blog está um pouco defasado, assim, diante de rede social e tudo. Mas não, eu acho que assim, até quando tu falou que tu tinha desfeito o blog, eu imaginei que era uma questão de preguiça, mas tu falou que era insegurança. Era insegurança. E eu consegui... Eu fiquei sem blog, quando eu fiz, foi um passo bem, assim, bem grande pra mim, eu acho, pra aquele momento, eu era muito mais tímido, então eu desfiz e substituí, de certa forma, encontrei uma forma de mesmo assim, continuar postando minhas poesias e colocar os meus textos, assim, para outras pessoas.
e encontrei o Instagram, assim, é uma rede social que eu utilizo muito, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, então todas as minhas fotos eu coloco um texto meu, uma poesia ou um texto. Então é a minha ferramenta, foi a forma que eu encontrei. Eu acho que muitos jovens, na verdade, por estarem diretamente ligados às redes sociais, acabam lendo ali, sabe? Sim, com Então, certeza. e eu, inclusive... E não só jovens, né? Não, sim, é verdade. Os velhos também. Tá certo. Eu acabo lendo bastante essas poesias, assim, que ficam nessas imagens, sabe? Então, ficam vários posts de pura poesia, assim, que acho que é uma nova forma que tá surgindo, de repente, para as pessoas lerem, enfim. Então, é assim que eu acabo também me nutrindo de poesia todos os dias. E tu, além da poesia, assim, textos mais compridos, assim, narrativas longas te atraem, assim, como autor, como um possível autor de narrativa longa, de contos, como é que eu acredito que pela tua idade, assim, embora tu já tenha sido selecionado para esse grande concurso, tu ainda deve estar numa fase bem experimental. Acho que todo autor, assim, Sim. por mais consagrado que seja, assim, ele está sempre numa fase uma fase experimental. A gente vê autores em diversas fases, assim, consagrados, enfim. E eu te vejo, tu tem, assim, alguma coisa que te instigue, olha, quem sabe tal livro, tal gênero, tal narrativa longa, curta? Fiz uma pergunta muito longa, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Eu, assim, de fato, eu tô numa fase de pura experimentação, assim, então eu tento ler de tudo, tento aprender o máximo possível com todos os gêneros, assim, que eu acabo experimentando, mas eu confesso que eu não tenho tanta... Não li, assim, de tudo ainda, sabe? Ah, mas... Eu tô bem numa linha, por enquanto. E eu leio bastante, sempre fora da escola, assim, eu leio alguns romances, sabe, nas férias, então eu posso pegar uns livros mais longos, assim, eu lembro que me desafiei nas últimas férias de verão e eu li Ana Karenina, foi, meu Deus, um livro, assim, que foi muito importante, assim, marcou minhas férias, assim, e é um livro, uma leitura bem densa, bem grande. Tu saberia me dizer em quanto tempo tu conseguiu ler esse livro? Ah, eu fiquei muito tempo lendo esse livro. Eu fiquei muito tempo. Não foi um negócio fácil. 2 semanas, assim? Não. Ficou curtindo cada página? Nossa, foi uma baita leitura. Eu viajava e levava junto, porque... Não, ficou devorando o livro, literalmente. Sim, ficou sim. curtindo. Mas a tua relação, assim, com esses gêneros que, assim, fora esses gêneros que tu citas, assim, que tu lê nas férias, enfim. Tu estava me falando agora sobre essa questão de tu ler bastante. O Stephen King, eu não sei se tu já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre ele, eu te recomendo o livro sobre a escrita, que é um livro interessante para quem pretende seguir alguma coisa relacionada com a carreira literária. Não é claro que com seus devidos filtros, porque o Stephen King é um monstro, é sagrado, sem comparação para mim numa série de coisas. Mas o livro dele, eu acho é muito interessante uma parte que ele diz assim, para você se tornar um escritor, você tem que ler e escrever bastante. E tu já é um leitor voraz, assim, eu acho que isso é interessante, porque eu tenho a ideia de que o escritor, ele mais lê do que escreve. Ele mais se alimenta, ele mais do que ele também precisa escrever bastante, sim, mas ele precisa talvez mais ler do que escrever. Olha, eu escrevo bastante e leio bastante. É justamente isso. Pra mim, assim, a leitura inspira a escrita, sabe? Então, essas duas coisas estão muito conectadas, assim. Ana Mello participando, que honra, minha querida amiga Ana Mello, professora, escritora. E a ilustração, não gosta mais? Ai, sim. Eu lembro que eu ia nas oficinas da Ana, quando eu era muito pequeno, um tempinho atrás, assim, e eu desenhava. Eu nem tava pensando em escrever. Há uns 2 anos atrás? Não, faz mais tempo. Nem tava pensando em escrever, e eu ficava desenhando, assim, a mãe ia, e eu ficava lá com ela, absorvendo e nutrindo bastante dos textos dos colegas, assim. Mas eu larguei a ilustração. Não desenho mais.
agora foquei mais nos textos. Mas por que tu largou, assim, alguma... Eu acho que foi uma substituição, assim, conforme eu fui largando os textos, largando os desenhos, os textos foram surgindo, assim, a forma de me expressar e me colocar em algumas situações, assim, então acho que... Naturalmente, assim, foi. Assim, eu vejo como uma visão mais madura de me expressar, assim, cresci, mudou. Uhum. Querido, me diz uma coisa, ainda falando sobre literatura, como é que tu vê, assim, tu costuma, tu é cinéfilo? Desculpa te perguntar, mudando um pouco mudando, mas não mudando. Porque um exercício, assim, que eu acho muito interessante é tu ler um livro e depois tu ver uma adaptação feita para esse livro, ou vice-versa. Tu geralmente costuma fazer isso também? Olha, eu confesso que eu geralmente vejo os filmes. Não, mas é normal, é normal. Eu geralmente vejo os filmes. Mas eu lembro que numa fase mais de... Assim, tinha muito em alta os best-sellers estrangeiros, assim, e todos acabavam virando filmes, assim. Eu tinha lido todos e eu ia correndo pro cinema. Sim, então eu tinha bastante esse hábito. E ficava bem frustrado, assim, com as adaptações, porque eu chorava lendo os livros e daí... Não, geralmente o livro sempre vai dar de 10-0 no filme. Sim. Ana Carolina Malman. Uma amigona. Quando a gente vai escrever um romance juntos? Então, fica o desafio. Fica o desafio. Ela também lê? Ela também gosta? Sim. A gente é, tipo, melhor amiga, assim, e ela lê tudo que eu escrevo, então... É tipo o primeiro leitor um do outro. Pode dizer que sim, né, Ana? Arthur, eu tô enrolando aqui, mas eu tô procurando alguma coisa a mais pra te perguntar. Eu tô um pouco enferrujado com as lives, me ajuda aí. Mas me diz uma coisa, eu queria aproveitar a presença virtual da tua mãe, da Bárbara, e aproveitar que a gente tem uma boa audiência até. Agora caiu pra 9, tava em 10, volta a 10ª pessoa que saiu. Obrigado! Voltou! Eu queria aproveitar, assim, tu poderia fazer aproveitando, assim, o grande filho que tu é, Arthur Sanco, e fazer uma divulgação sobre o trabalho da tua mãe, porque agora ela tá enfrentando um grande desafio. Tu gostaria de falar alguma coisa sobre... Como é que é? Casa Minerva. Casa Minerva. Isso. Porque o Live Literatura também tem propaganda, a gente vive de royalties. Não, tô brincando, tá? Não, a mãe, de fato, com certeza, me colocou nesse mundo mágico, assim, e graças a ela eu pude me descobrir dentro dele. Ela é uma pessoa que mostra todos os dias que a escrita, ela é um negócio que tá dentro da gente, assim, e ela escreve... Eu sou meio suspeito, né? Porque... Não, imagina, imagina se não fosse. Eu amo os textos dela e eu lembro que quando eu ia nas oficinas que ela ia, ela sempre pedia pra eu ler antes e eu ficava, gente, será que um dia eu vou escrever assim? Ou será que eu vou ser tocado dessa forma que ela me toca? Então, assim, não tenho como dizer, assim. A mãe, ela já passou por vários desafios, assim, é uma guerreira. E ela sempre conseguiu manter a escrita como bem presente na vida dela, assim. Então, eu acompanhando muito de perto todas essas experiências, consigo ver o quão profundo e o quão é tocante, assim. Bonito. Bonito. O momento mais emocionante do Live Literatura que eu já tive até hoje. Vou contemplar esse momento agora com... Mas antes disso, eu queria saber, tu tem alguma coisa pra falar da Casa Minerva? Então, a mãe, ela tá com uma loja, tá? É isso. Acho que era mais ou menos isso. Eu sou judeu, acabei sendo muito profundo. A mãe, ela montou uma loja e é uma loja de artesanatos, assim, em geral é isso, mas tem o Instagram, vocês podem ver depois, o Maurício vai divulgar. E... Manda o endereço, Bárbara. Isso, então é bem pertinho lá de casa. Eu não sei onde tu mora, bom. Tá, depois a gente descobre então. Mas é isso, assim, é uma loja que tá cheia de novidades e com muito amor, assim. Em breve, mais uma live com Bárbara Sanco falando da Casa Minerva e suas propostas artísticas literárias. Uma nova etapa, né? Uma nova etapa. Exato. Para finalizar essa super live com Arthur Sanco,
Eu gostaria de tomar a liberdade de ler o poema selecionado no concurso Poemas no Ônibus, o texto de autoria dele, se me permitir. Posso contar a história antes? Claro, claro, claro. Agora surgiu a oportunidade. Enfim, eu tenho muitos cadernos, tá? De poesia. Assim, Eu também, aqui eu tô cheio de poemas. Eu escrevia, assim, tudo e tinha vários cadernos. E quando eu fiquei sabendo quando eu me propus a me inscrever, eu vi que tinha que ser um texto inédito. Então, não podia ser nenhum texto que estava no Instagram, então, nossa, não sei o que pegar. Porque eu já tinha feito uma limpa, assim, nos textos de casa, assim, engavetados, então eu pensei, já, não tenho mais nada pra mandar, sabe? E eu fui atrás, assim, peguei todos os cadernos, coloquei em cima da cama e fui procurar alguma coisa. E, na verdade, tu vai ler depois, mas era um texto muito grande, assim, era realmente grande. Só que ele realmente tem um significado pra mim, como todos, né? Mas eu consegui reduzir, assim, modificar um pouquinho pra que eu tivesse mais chance, assim, de ser classificado e acho que deu certo, né? Ah, mas essa é uma técnica interessante, assim, colocou tudo no papel e depois fez os devidos cortes. Exato, porque era realmente, tinha uma página, assim, de folha A13, assim, e eu sabia que não tinha como um texto tão grande entrar, e ele era muito importante, assim, então eu resolvi reduzir, escrever com menores, tipo, um texto menor, mas dizendo a mesma coisa. E é um texto antigo, eu acho que eu escrevi faz uns 2 anos. Ah, é muito antigo, nossa, eu nem era casado, realmente, é muito antigo. Era no bissexto, né? Mas... Ah, a Bárbara colocou Casa Minerva, Avenida Protásio Alves, 1161, Espaço de Arte e Armarinho, em breve com saraus. Aguardem. E aguarde aqui no Live Literatura. Gente, para coroar essa super live de mãe e filho, eu gostaria de tomar a liberdade de ler o texto do Arthur. Vai ser uma honra para mim ler, eu já tive a oportunidade de ler antes no ensaio, porque aqui as lives são ao vivo, sem dublê, mas existe ensaio, né? Claro. Sempre tem. Que geralmente é sempre melhor do que a live, assim, dá vontade de contar uma piada, enfim, stand-up. Saudade. Um caderno em branco com uma assinatura. Pena no vento. Dama de copas, sem o rei. Esperar o frio enrijecer minhas veias. Estar perdido em um labirinto. Canastra, sem 7 cartas. Andar com os cadarços nos frouxos nós. Bicicleta sem freio. Arthur Sanco, gente. Obrigado. Arthur, boa sorte pra Obrigado. ti. É um privilégio pra mim, eu te conheci. Eu não vou dizer que eu te conheci há muito tempo, porque eu não te conheci quando tu era bebê, mas enfim, te conheci há alguns anos atrás. Conheço tua mãe, adoro a tua mãe. E pra mim é um privilégio estar vendo essa tua, digamos assim, esse teu início, assim. E, guri, continua aí. Eu queria dizer isso assim, eu não sou bom assim com essas frases finais assim, mas investe nisso, tu tem uma aptidão que as pessoas notam, tu tem uma sensibilidade, tu tem um bom gosto literário e espero poder fazer uma nova live contigo daqui a alguns anos. Com certeza. Você está prometido. Então tá, ó. Bárbara, tu também está intimada para fazer uma segunda live aqui. Gente, essa foi a primeira live, não sei se foi a primeira live do ano, mas talvez tenha sido a primeira live qualificada do ano. Eu sou Maurício Chaves, ele é Arthur Sanco. Você curtiu Live Literatura ou não curtiu? Enfim, espero que tenha curtido. Quero agradecer a presença das pessoas que curtiram. Eu realmente estou com um probleminha para enxergar todo mundo que participou, mas eu quero agradecer a presença da Ana Mello, quero agradecer a presença da Adriana Machman, Luzia Camargo, que fez um comentário agora sobre a Casa Minerva de Saraus. Obrigado pela participação, Luzia. Ao Márcio também, ao Márcio Alves, querido Márcio Alves, é mais ou menos, né, querido também. Bárbara Sanco, claro, não poderia deixar de participar. Me ajuda aí, Arthur. Eu queria agradecer ali a Ana que entrou ali, a mãe da Ana também. A Ana Carolina Malman. Isso. E a mãe dela... A Rosângela, aquela aqui. Ah, Rosângela, sim. Gente, então, obrigado pela participação, obrigado para quem acompanhou até agora e espero que continue acompanhando o Live Literatura. Eu sou Maurício Chames, eu costumo fazer lives ao vivo e sem dublê,
Não sei com que frequência, agora eu sou homem casado, mas enfim. Não, brincadeira, Morel. Também. Obrigado ao meu amor que continua me aguentando com minhas lives, com minhas loucuras, com meus toques, enfim, eu te amo, amor. Vou lavar a louça. Tchau.